Olá! Hoje eu vim dar uma dica prática de direito previdenciário. É possível ouvir testemunhas no INSS, ou seja, em processo administrativo previdenciário? Sim, é possível. Esse procedimento se chama justificação administrativa. O requerimento pode ser encontrado no próprio site do INSS e você tem que arrolar, ou seja, indicar pelo menos 3 testemunhas e no máximo 6. Diferentemente do judiciário, que nós podemos indicar 1 ou 2 testemunhas, no processo administrativo é obrigatório identificar, ou seja, colocar no requerimento, arrolar no mínimo 3 testemunhas para essa justificação ter validade. E para que ela serve? Para suprir uma insuficiência de prova documental. Então, se você tem um início de prova material, alguns documentos para comprovar algum fato, mas o INSS pode considerar essas provas ainda como insuficientes, você pode, então, fazer esse requerimento de JA para complementar as provas documentais. Então, vou citar 3 exemplos de como a gente pode utilizar da JA. O primeiro seria para atividade rural. Se você tem, por exemplo, você quer provar 10 anos de atividade rural, mas você só tem 3 provas, 70, 75 e 80. Você pode usar a oitiva dessas testemunhas, né, para complementar esses documentos e provar os intervalos que você não tem prova. Uma outra utilização da justificação administrativa com frequência é para demonstrar atividade, o exercício de atividade em condições insalubres, em condições especiais. Se você tem um laudo técnico de alguma empresa, tem a carteira de trabalho, mas não encontrou os responsáveis legais para assinar o formulário, que seria o PPP, você pode se utilizar dessas testemunhas para demonstrar o que estaria no PPP, como, por exemplo, que setor, que máquina que você trabalhava com habitualidade, com permanência, quais eram as características. Então, você utiliza das testemunhas para complementar o laudo técnico, tá certo? E também uma outra forma de utilizar a justificação administrativa e que é utilizado com muita frequência é para união estável, comprovação de união estável. Se você estava vivendo em união estável, perdeu o esposo, a esposa e não consegue demonstrar com documentos a sua união estável, você não tem o mínimo que o INSS exige, que são 3 provas documentais, você pode utilizar a oitiva de vizinhos, de conhecidos, para complementar as provas que você tem. Então, se você tem uma prova de mesmo endereço, você tem um filho em comum, mas não chega a ter as 3 provas, você pode arrolar 3 conhecidos que não sejam parentes para demonstrar essa união estável. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa informação seja importante para alguém. Se for, por favor, compartilhe, dê um like no vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Até breve!